Bom dia, meu amado telespectador que nos assiste. Eu tenho certeza que você já assistiu um filme estilo faroeste, onde aquele bandido está com a corda no pescoço e um atirador ao longe vai lá e dá aquele tiro certeiro. Aquele tiro que alivia a dor daquele homem, que alivia aquela corda naquele pescoço, aquele homem cai e nasce no coração daquele homem uma certa esperança de viver um pouco mais. Eu quero chamar a tua atenção para um texto na Bíblia que trata e que traz essa ideia. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo o relato de Lucas, no capítulo 23, versos 39 a 43, nos diz o seguinte: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sobre igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Que Deus abençoe a sua palavra e que ela nos incomode. Em nome de Jesus. Amém. Quase foi por um momento que este malfeitor aqui morre. Foi por um momento que ele perde a sua vida sem conhecer o autor da vida. Ele foi salvo no último momento, e esse é o tema da nossa mensagem. Salvo no último momento. Por que salvo no último momento? Por algumas coisas que nós vamos ver. Jesus Cristo aqui estava preso. Ele tinha sido interrogado num sinédrio, tinha sido levado para Herodes, para Pilatos, voltou para Pilatos, e aquele coro daqueles judeus dizendo: crucifica Barrabás. Crucifica Cristo, solta Barrabás. E nós bem sabemos dessa história. O povo estava aclamando a Barrabás e rebaixando o nosso Cristo. O fato é que ele levou aquele instrumento de cruz nas costas e foi para aquela montanha chamada Gólgota. E ele, sentenciado à morte, tendo sujeito a ser pregado naquela cruz, ele não estava só. 2 bandidos o acompanhavam. 2 pessoas que a Bíblia fala nos outros evangelhos que também caçoavam dele. Os 2 caçoavam dele. Os 2 falavam impropérios contra ele. E naquele caminho, os 2, aqueles 3 lá, estavam crucificados. De um lado, um malfeitor, do outro, outro malfeitor, e no centro, o Senhor Jesus Cristo. E alguma coisa aconteceu com um daqueles malfeitores. Uma luz se acendeu, a ficha caiu, que fez com que ele mudasse de ideia. Mas, como no relato que lemos aqui, o outro não mudou. E no verso 39 diz que um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Nós bem sabemos que este homem não mudou o seu conceito de Cristo. Aquele outro sim. Não mudou. Por isso que aquele malfeitor que mudou o seu conceito, ele foi salvo no último instante. Esse aqui estava blasfemando contra ele. Estava falando coisas ruins. Se você realmente é quem diz que você é, desce daí. Se você realmente é o Cristo, o Messias, aquele a qual a gente está esperando, desce daí. Você não fez tantos milagres, você não curou tantas pessoas, você não ressuscitou mortos, então desce desta cruz. Ele estava blasfemando contra o Senhor ali. Estava caçoando dele, estava o interrogando. Aquele homem tinha um conceito errado de quem era Cristo. Mas isso nos gera uma pergunta: qual é o teu, o meu, o nosso conceito sobre Cristo? Quem é Jesus Cristo para você? Quem é? Será que Jesus Cristo é apenas um homem que pregava um moralismo qualquer? Um homem iluminado? Um homem que talvez
e fez coisas boas, pregou uma palavra ótima de se ouvir e às vezes dura para alguns, mas apenas um homem. Quem era Jesus Cristo para você? Quem sabe para esse malfeitor aqui da cruz que blasfemava contra o Senhor, Jesus Cristo não era a estrela da manhã, o príncipe da paz, o autor da vida, o único caminho, a única verdade, a única vida. Quem sabe para ele, eu acredito que era esse o conceito dele, Jesus Cristo não era Deus, mas Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é Deus, meu amado, que está nos assistindo aqui. Jesus Cristo é o Senhor, Deus. Certa vez os discípulos perguntaram para Jesus, faziam algumas perguntas, e Jesus também perguntava algumas coisas para os discípulos. E certa feita, Jesus Cristo perguntou: quem diz o povo que eu sou? E alguns disseram: Senhor, você é o profeta, você é... E Pedro sempre se adianta e diz: você é o Filho do Deus vivo. E Jesus Cristo se alegra com a resposta de Pedro. Acontece que Jesus Cristo bem sabia e estava ensinando aqueles discípulos que ele era o próprio Deus. Jesus Cristo era Deus. Só um Deus poderia ser adorado. E nós bem conhecemos a história que quando Jesus Cristo nasceu, ainda bebê naquela manjedoura, alguns magos foram até ele para adorá-los. Alguns reis foram adorá-lo, trazendo presentes. Jesus Cristo era Deus. E aquele homem lá não teve um conceito certo sobre Jesus Cristo. Continuando a nossa leitura, no verso 40 nos diz o seguinte: respondeu-lhe, porém, o outro. Repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sobre igual sentença. Agora, aquele outro malfeitor, ele abre o verbo e repreende a atitude do outro, repreende aquele outro, dizendo: você nem ao menos temes a Deus, você está sobre igual sentença, você vai morrer também, você nem ao menos entra na sua cabeça que você está com o mesmo destino, você vai morrer, você está, em outras palavras, com a corda no pescoço também. Mas aquele homem, aquele malfeitor, que repreendeu o outro malfeitor, teve um conceito certo sobre quem ele era. Verso 41 nos diz: nós, na verdade, com justiça, estamos aqui porque fizemos o que era errado. Bem interessante que aqueles homens não eram boas pessoas, eles estavam pregados numa cruz, e esse julgamento de cruz ali era realizado para um salteador, um estrupador, um assassino, alguém que realmente fugiu da legalidade daquela época e estava sentenciado à morte. Aqueles homens ali não eram os bonzinhos, não. Mas esse malfeitor repreende a atitude do outro e diz: nós, na verdade, estamos aqui com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Nós recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Ou seja, nós somos pecadores. Nós erramos com a lei de Deus. Estamos aqui porque nós erramos. Agora eu faço uma pergunta para mim e para você. Qual é o castigo que os nossos atos merecem? Talvez você tenha em mente que eu sou bom. Eu não sou um malfeitor. Eu não sou alguém que vai de encontro com as leis legais da sociedade. Eu não sou alguém assim que merece uma sentença como essa. Mas eu quero te dizer, meu amado, que está me escutando e me assistindo aqui. A Bíblia diz que você é um pecador. A Bíblia fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E a Bíblia diz qual é o castigo que os nossos atos merecem. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Esse é o castigo que os nossos atos merecem. Morrer, mas não essa morte física, mas uma morte eterna. Uma morte que te separa totalmente e eternamente de Deus. Esse é o castigo que os teus atos merecem. Você é pecador.
Você é pecador. A Bíblia fala que todos pecaram e carecem e necessitam da glória de Deus. Você não é um pecador porque você peca. Você peca porque você é um pecador. Isso vem de ti. Isso vem de ti. Isso vem de dentro. Nós somos ruins, sim. Mesmo que o nosso ego não queira dizer isso, nós somos ruins, sim. E o castigo que os nossos atos merecem é a morte. E é um castigo justo, porque nós somos mentirosos, até roubamos. Tem certeza que você nunca roubou ninguém? Tem certeza? Aquelas moedinhas ali do seu pai? Tem certeza que você não matou ninguém? A Bíblia diz que basta apenas você sentir ódio de um irmão, é a mesma coisa de matar alguém. O castigo que os nossos atos merecem, meu amado telespectador, é a morte, e a morte eterna. Mas nós aprendemos mais com esse texto. Aprendemos no verso, ainda no 41. O castigo que os nossos atos merecem, parte final, mas este nem o mal fez. Aquele homem mudou o seu conceito. Foi salvo no último momento. E ele reconheceu que quem estava do lado dele ali, nenhum mal fez. Aquele nenhum mal fez. Esse aqui é o Deus Todo-Poderoso. Esse está aqui por mim. Ele não pecou. Ele é o Senhor. Ele é o Santo de Israel. Ele é o Senhor Jesus Cristo. Este nenhum mal fez. Nenhum mal fez. Meus amados, é necessário você reconhecer isso. Que é falho, pecador, que merece esse castigo. E que o Senhor Jesus Cristo se sacrificou por você. Bem, certo nós lembrarmos de uma história do Antigo Testamento, onde Abraão recebeu uma ordem do Senhor. Sacrifica o seu único filho, Isaque. E nós bem lembramos da história onde o obediente Abraão leva Isaque para sacrificá-lo. Coloca ele naquele altar de sacrifício. E o obediente pega aquele cutelo e prepara para sacrificar o seu único filho. O filho da promessa. Pega aquele cutelo e antes mesmo dele fazer aquele sacrifício, Deus o interrompe e providencia um cordeiro para ser sacrificado. História bonita. Mas ela apenas nos traz grandes verdades, nos lembra de uma outra história, onde o próprio Filho de Deus, o próprio Deus, leva o seu filho para o altar do sacrifício, e ao invés de interromper o sacrifício, não, ele vai até o fim, porque aquele cordeiro antigo estava no madeiro. Por quê? Porque ele é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este nem o mal fez. Mas ainda continuando, aquele homem foi salvo no último momento porque ele não teve um conceito como os outros, ou permaneceu no erro. Porque ele reconheceu quem estava do lado dele, quem ele era, pecador. Porque ele sabia que era Deus que estava do lado dele. E também, verso 42, e acrescentou, Jesus continua falando. Ele olha para Jesus e diz, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Aquele pecador lá, ele demonstra a sua fé, olhando para Jesus Cristo e clamando somente a Ele. Olhando para Ele, dizendo, lembra-te de mim. Ele acreditou que o Senhor Jesus Cristo era rei, que o Senhor iria voltar. Ele creu nisso. Ele acreditou nisso. E a consequência dessa fé desse homem foi uma consequência eterna, meu amigo. Escute o verso 43. Jesus Cristo agora fala. E ele fala o seguinte. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Jesus Cristo agora olha para aquele homem e diz para ele, hoje estarás comigo.
Em verdade te digo que hoje estarás comigo. Ou seja, em verdade, eu não estou mentindo, é sério. E sabe quando? Hoje. Não é amanhã, não é depois, é hoje estarás comigo. E sabe aonde? No paraíso, no céu. Que companhia aquele malfeitor iria estar? Na companhia do Senhor Jesus Cristo. E em qual lugar, hein? O lugar mais maravilhoso que alguém pode estar, no céu. Meu amado, isso é o Evangelho. Reconhecer que é ruim, acreditar que aquele que é bom, o Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro sem pecado algum se sacrificou por mim. E crer nisso de todo o coração. E assim receber a salvação de graça, um presente. A Bíblia fala, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de obras, para que ninguém se glorie. Esse malfeitor aqui não era uma pessoa boa. Não, ele estava sentenciado à cruz. Muitos pregam por aí que para você ir para o céu é necessário ser bonzinho. Não, a bondade é consequência da salvação. Não há aquele que diga que nunca pecou. Para Deus, os nossos atos bons são como trapos de imundícia, a Bíblia fala. Ou seja, são como aqueles esparadrapos de ferida, aquelas ataduras podres de ferida. Para Deus, os nossos atos bons são aquilo. Mas aí, eu quero te fazer pensar. Se os nossos atos bons para Deus são aquilo, se os atos bons de alguém que não conhece a Deus é isto, essa imundície, imagine os nossos pecados. Imagine. Nós pecamos de todas as formas, de várias maneiras. Vamos lembrar de um pecado por dia. O ano tem 365 dias. Quantos anos você tem? A gente não pode justificar os nossos pecados pelas nossas boas obras. Boas obras não salvam ninguém. Isso é uma falácia. Isso é um engodo. Isso é uma mentira. Só quem salva é Jesus Cristo e é pela fé nele. Pela fé nele. Somente. E esse malfeitor acreditou nisso. Imagino eu pensando, ele pregado naquela cruz. Olha para o seu lado e vê aquele homem. Aquele homem que fala algumas palavras na cruz. E a primeira foi, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E esse pensamento, o quê? Ele está pedindo, está rogando ao Pai por nós que estamos blasfemando contra ele. Mas aquele homem na cruz era alguém diferente. Era Jesus que estava ali. E o outro, ao observar, viu que quem estava do lado dele era o próprio Deus. E olhou para ele e rogou, Pai, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Lembra-te de mim. Meu amado, eu quero te fazer um convite. Você, ao me escutar e assistir, você se sentiu incomodado, que eu sei. E esse incômodo está te tirando, está te deixando duvidoso. Eu quero te dizer, quer tirar a tua dúvida? Quer trazer paz para o teu coração? Creia no Senhor Jesus Cristo. Creia nele. Creia no Senhor Jesus Cristo. E eu tenho certeza que essa paz que você procura, você vai encontrar. Vai encontrar sim. Visite uma igreja batista regular, que prega a palavra de Deus. Não se incomode se ela não tiver milhares de pessoas, não se incomode com isso. Mas visite ela. E diga que você foi um convidado do programa. O pastor vai se alegrar em te ajudar e te orientar na palavra de Deus. Faça isso, porque você sabe o castigo que os teus atos merecem. Que Deus te abençoe. Amém.